Mais da população, que se aproxima um pouco mais de quem está assistindo a gente. Falando um pouco sobre tarifaço de Donald Trump, eu só queria concluir esse assunto tarifaço pelo seguinte: as pesquisas aqui no Brasil mostraram que a história do tarifaço de Donald Trump acabaram aumentando a popularidade do presidente Lula. A gente até chegou a dizer aqui, deputado, que tirou o presidente Lula do pré-sal. Subiu, tirou ele ali do submundo da onde ele estava, então subiu a popularidade do presidente Lula, que nunca antes esteve tão ruim. Nos três governos Lula, a popularidade dele esteve muito ruim. Depois da história do tarifaço de Donald Trump de 50% imposto aqui, a popularidade dele subiu com a história da soberania do Brasil para os brasileiros e colocou a culpa no senhor. Diz que o tarifaço é culpa de Eduardo Bolsonaro e acabou subindo a popularidade do presidente Lula. Mas a minha pergunta é: o senhor entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia, como, por exemplo, esse 50% do tarifaço? Originalmente, né, no projeto meio do Paulo Figueiredo, a nossa ideia era fazer sanções individuais ao Alexandre de Moraes. Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil. Ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump, eu acho que ele tem muito mais experiência do que eu nesse ponto, e ele ali entendeu que existia, né, um aparato financeiro que dá suporte ao regime, preferiu começar, né, as pressões a partir dali. Então o que eu tenho a dizer é que sim, eu confio nele, eu confio na liderança dele, ele tem muito mais experiência do que eu, e isso está demonstrando resultado. O Congresso, essa semana, quase votou a questão das prerrogativas, que seria a antessala para a anistia. Hoje em dia a gente consegue falar abertamente em anistia, algo que estava enterrado até um tempo atrás, e depois ele foi evoluindo para a Lei Magnitsky, né, retirada de vistos. Então ele está dando tratamento ao Brasil de um regime nada democrático, porque realmente o que está ocorrendo no Brasil é uma crise institucional. O problema é que muita gente não quer reconhecê-la. Então, o problema da censura e das liberdades no Brasil é um problema de todos. Resolver a crise institucional é mais importante do que a economia que atinge o brasileiro na mesa dele, no supermercado, na conta bancária, por conta dessas sanções tarifárias? A liberdade é sempre mais importante do que a economia. Se nada for feito, esse regime se consolidar, aí nenhum tipo de sanção, nem lei Magnitsky, nem tarifa vai dar certo. Né? Olha só o problema da Venezuela. Você não vai resolver mais com esse tipo de medida diplomática. Você tem que mandar destroyers, né? Caças F-35. É isso que eu quero evitar. Se o líder da oposição está preso e o cara que mandou ele para a cadeia de maneira injusta é a pessoa mais poderosa da República, isso significa que não haverá uma eleição justa em 2026. E o Brasil corre o risco de ter uma eleição não reconhecida pelos Estados Unidos, tal qual ocorreu recentemente com a Venezuela. Eu estou querendo evitar esse tipo de situação. E o Trump foi tão claro que ele fez uma carta dizendo os motivos pelo qual aquela tarifa estava sendo aplicada. Só que o Congresso Nacional, o STF e a Presidência da República insistem em fazer tudo o contrário. Quem quer resolver o problema não age dessa maneira. O Trump falou de regulamentação das redes sociais, censura e etc. Aí vai o STF, atropela o Congresso Nacional, né? Ignora o alerta que veio depois nos bastidores, né, do ministro Cássio Nunes, de que os Estados Unidos estariam olhando para tudo isso, e passa uma lei de censura para esquentar os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes em 2022. Aí o Congresso vem na sequência e aprova uma urgência de um projeto que vai trazer mais regulamentação das redes sociais. É tudo ao contrário do que o presidente Trump está falando. E o presidente Trump agora colocou o FTC, né, a sua comissão de comércio, para justamente botar tarifas maiores, né, adicionais aos países que tratem com desrespeito as empresas americanas, né, em detrimento, né, das empresas americanas, coloquem para cima empresas chinesas, que é o caso do Brasil. Vocês vão lembrar que a Janja estava pedindo ao Xi Jinping para mandar alguém da China para o Brasil para melhorar ali a situação da esquerda no TikTok, né, provavelmente para censurar os conservadores no TikTok. Então o Brasil ele se enquadra em todos os requisitos para o aumento de tarifa. E vai ser complicado botar a culpa em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, porque é uma conduta do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está indo nessa direção de confronto,
né? Eu acho que não é conveniente a gente falar de redes sociais nesse momento. E depois não adianta ficar reclamando das tarifas, porque essa é a maneira pela qual as nações se relacionam antes de mandar os destroyers. Deputado,